aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres uma esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres uma esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos reunidos nesta manhã de quarta-feira, 11ª semana do tempo comum.
E cada vez que participamos da Santa Missa, essa primeira parte chamada de liturgia da palavra, nos apresenta o texto bíblico, com o objetivo de nos educar na fé, com o objetivo de trazer sabedoria para os nossos dias e luz para as nossas escolhas. Neste tempo de pandemia do novo coronavírus, quando ainda estamos em distanciamento social, não obstante muitas atividades já estejam funcionando, e muitas pessoas até sem o devido cuidado, pedidas pelas entidades da saúde, pelas instituições sanitárias. Tantas vezes ficamos mais em casa, e apesar de todos os aspectos ruins que essa pandemia traz, ela traz também alguns aspectos positivos, como por exemplo, poder ler mais a palavra de Deus, poder refletir sobre a própria vida, poder avaliar nossa caminhada. Nós que reclamávamos tanto que não tínhamos tempo, que a vida era muito corrida, que o dia precisava de 48 horas. Agora que nós temos 24, 48 horas, tanta gente reclama do marasmo, do cansaço de estar em casa, de não fazer nada. Como entender a nós humanos, não é mesmo? Como entender as nossas insatisfações e inquietações? Pois é. Os textos de hoje, dessa quarta-feira, trazem uma contribuição muito profunda à avaliação da nossa vida. Na primeira leitura, nós começamos a ler o segundo livro dos Reis. Até então, nos dias passados, estávamos lendo o primeiro livro dos Reis, nos falando do rei Acabe, da sua esposa Jezabel, com tantas infidelidades a Deus, e o profeta Elias, que era ali a consciência de Deus para o profeta, apontando para o rei seus erros, suas falhas, chamando a conversão. Neste segundo livro dos Reis, entra em cena o profeta Eliseu. E no texto de hoje, no segundo capítulo, vemos justamente a despedida de Elias, que é arrebatado ao céu num carro de fogo. Elias termina a sua missão e passa o bastão, passa a missão para Eliseu, que agora segue como profeta. E Eliseu deixa marcas profundas na história do povo judeu, um grande taumaturgo, ou seja, aqueles que fazem milagres, aquele que realiza prodígios em nome de Deus. E por que isso? Podemos ver na despedida, no diálogo dos dois. Elias queria de toda forma afastar Eliseu, mas Eliseu não quis deixar a presença de Elias. E Elias então diz: pede o que quiseres e eu te darei. Ora, Eliseu podia pedir tantos bens materiais, Eliseu podia pedir tantas coisas que o fizessem enriquecer. Não. Eliseu diz: que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Veja que bonito, querido irmão, querida irmã. O que Eliseu pede é que o mesmo espírito que guiou Elias na fidelidade a Deus, no anúncio da palavra de Deus, na denúncia profética que ele fazia, que uma porção dobrada desse mesmo espírito de Deus que estava em Elias, pudesse conduzir a vida dele, Eliseu. Ou seja, o que ele queria era a herança espiritual de Elias. E Elias fez um desafio. Se Eliseu o visse sendo arrebatado aos céus, seria dado a ele essa porção dobrada. E de repente, eis que apareceu então um carro de fogo, cavalos de fogo, e Elias subiu ao céu num redemoinho. É uma forma simbólica de dizer da partida de Elias.
ele que foi um profeta do fogo, da denúncia profética, agora ao final da sua vida também o fogo aparece, o fogo que consome, o fogo que abrasa. E Eliseu presenciou e viu. Logo depois tomou o manto de Elias e repartiu também a água em duas partes, para que ele pudesse passar. Ou seja, recebeu essa porção dobrada. Qual a lição que nós aprendemos deste texto? Que o nosso pedido a Deus, que nossas preces a Deus, não devem ser, na sua maior parte, de coisas materiais, de bens, de conquistas de objetos. Mas o nosso grande pedido a Deus deve ser uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que nós já recebemos no batismo, em plenitude, que foi confirmado no dia da crisma, e que nos conduz no caminho de Jesus. Mas muitas vezes deixamos esse Espírito Santo adormecido, porque não o invocamos, porque não o acolhemos, porque não nos entregamos a Ele, porque não damos a condução da nossa vida a Ele. Queremos nós mesmos conduzir com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, com o nosso jeitinho. E as coisas costumam dar errado, porque nos falta a sabedoria que vem de Deus, que é transmitida pelo Espírito Santo. Portanto, meu irmão, minha irmã, peça a Jesus nesta manhã, como o profeta Eliseu clamou a Elias, uma porção dobrada do Espírito Santo para a sua vida. E esse Espírito Santo lhe dá os dons infusos, os 7 dons. O Espírito Santo derrama sobre você o dom do discernimento, da sabedoria, do temor de Deus, da fortaleza, da ciência, do entendimento. O Espírito Santo vai lhe dando luzes em suas escolhas, sabedoria nas suas decisões, para que seja uma vida equilibrada, ou melhor, uma vida de acordo com a vontade de Deus, para sermos santos como nosso Deus é santo. No Evangelho, que é tirado de Mateus, nós estamos acompanhando o Sermão da Montanha. Nas leituras das missas passadas, estávamos no capítulo 5. A partir de hoje, entramos no capítulo 6 de Mateus. E Jesus traz um tema muito importante para aquele tempo e para o nosso tempo também. O que nos mostra como a Bíblia é atual. Um livro escrito há tanto tempo não ficou velho, não cheira a naftalina, não está no museu. Pelo contrário, é um livro atualíssimo. Jesus chama atenção para algo que infelizmente está muito presente na sociedade, na cultura atual: a hipocrisia. Essa palavra vem do teatro grego, quando os atores, para encenar uma peça, o que o ator faz? Ele representa um personagem, e ele colocava à frente do seu rosto uma máscara de alegria, uma máscara de tristeza, uma máscara de espanto, uma máscara de desespero. Colocava mesmo uma máscara à frente. E ele era chamado então de hipócrita, ou seja, aquela pessoa que não é ela mesma, mas que quer fazer a vida do outro, que quer viver a vida do outro, que quer encenar a história do outro. Em nossa vida, saindo do teatro grego e vindo para cá, essas máscaras não são mais do teatro. Mas infelizmente muitas pessoas já têm essa máscara presa à própria pele. Vivem como pessoas mascaradas. Agora, nesse tempo de pandemia, em que um dos pedidos das instituições médicas é justamente que usemos máscara, eu estava pensando outro dia, tomara que o uso de máscara para proteger do coronavírus
não nos leve a querer usar máscaras também nas relações humanas. Não nos leve a viver mascarados nos encontros com as pessoas e na convivência, na família, no trabalho, nas amizades, na escola. Esse é o grande perigo. E Jesus chama atenção, chamando isso de hipocrisia. Podemos chamar também de falsidade, podemos chamar de fingimento, podemos chamar de uma pessoa que tem duas caras. Tudo isso é símbolo de hipocrisia. E na religião, é tão nefasta a hipocrisia quanto é nas relações sociais. Na religião, a hipocrisia aparece quando uma pessoa fala uma coisa para Deus, mas vive outra na vida dela. Dentro da igreja, ou nas suas orações em casa, é piedosa, procura expressar-se carinhosamente com Deus, mas mal saiu da igreja, ou mal saiu do seu quartinho de orações, volta a mesma pessoa de antes, agressiva, impaciente, incompreensiva, vingativa, violenta, ciumenta, briguenta. Ou seja, reza, 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 mas essa reza não penetra no coração dela, não modifica a mentalidade, não muda a vida, os gestos, os comportamentos. Rezar é um quartinho dos fundos da casa. Rezar é algo separado da vida, não atinge a vida, não transforma o coração, não muda a forma da pessoa viver. Isso tem um nome, hipocrisia. Isso tem um nome, falsidade. Isso tem um nome, fingimento. Religião não pode se prestar à hipocrisia. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A religião deve nos fazer pessoas mais verdadeiras e não pessoas mais hipócritas e fingidas. E Jesus dá 3 exemplos: a oração, a esmola, o jejum. Que se você pensar bem, é a minha relação com Deus, a oração, a minha relação com os outros, a esmola, a minha relação com o mundo, o jejum. Falando em primeiro lugar da esmola, que para nós tem que ser traduzido como caridade, como solidariedade, porque a palavra esmola ficou um tanto quanto enfraquecida, né, trazendo ao pensamento dar uma moedinha ou uma nota para alguém e ir embora. E esmola na Bíblia quer dizer eu me comprometer com o outro, eu ser solidário, não é simplesmente dar uma moeda e ir embora. Mas Jesus diz, quando você for dar uma esmola para alguém, ou seja, quando você for ajudar alguém, dar uma cesta básica, uma roupa, um móvel usado, um sapato, não fique tocando a trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, só para serem elogiados pelas pessoas. Tem uma charge, né, um desenho que circula nas redes sociais de uma pessoa dando um alimento para uma família pobre sentada na mão esquerda, e na mão direita está com o celular, tirando uma selfie daquela atitude, para ele postar nas redes sociais que é uma pessoa caridosa. Essa é a hipocrisia que Jesus chama a atenção. Porque a caridade não é para Deus, a caridade não é por uma consciência da ajuda à pessoa necessitada. A caridade é fruto da vaidade. É para a pessoa mostrar para os outros o que está fazendo. Então ela tem que publicar. Eu dei uma cesta básica para fulano. Eu dei uma roupa para ciclano. Passou alguém aqui, eu ajudei. Qual a necessidade de ficar falando o que eu fiz, a não ser satisfazer o próprio ego, alimentar a própria vaidade, o próprio orgulho, a própria soberba? E isso não é de Deus. Isso é para alimentar nosso próprio egoísmo, nosso ego.
hipocrisia. Jesus fala da oração. Rezar é importante. Mas há pessoas que têm prazer de chegar perto da outra para dizer: hoje eu rezei 3 terços já, hoje eu já assisti 3 missas na televisão. Eu já li a Bíblia toda. Eu já rezei hoje o ofício de Nossa Senhora. Ou seja, rezar é importante. Mas quando a pessoa usa a oração para o próprio ego, perde o valor. Porque o sentido da pessoa é fazer propaganda da oração que ela fez. A oração não se tornou um encontro com Deus, uma experiência de Deus, não. Se tornou fonte de vaidade, fingimento, soberba, orgulho. Alimentar o ego da pessoa para dizer: eu rezo, você não reza. Eu rezo 3 terços, você rezou algum? Eu sou santo, você não é. Eu vou para o céu, você não vai. É isso. Ou seja, a oração se torna lugar do julgamento da vida do outro. Não está certo. Não é esse o caminho, o ensinamento de Jesus. E ele fala do jejum. Hoje o jejum virou moda, até uma dieta do jejum intermitente. Mas o jejum que Jesus nos pede, esse jejum da liberdade diante das coisas. É não me deixar dominar por comida, por carro, por qualquer vício. É ser livre, porque Deus me criou na liberdade. Mas ele diz de pessoas que fazem jejum e tem que ficar também falando para os outros: eu estou em jejum desde as 10 horas da noite de ontem. Eu faço jejum todo dia. O jejum para mim é muito importante. Não, eu fico até 2 horas da tarde sem comer nada. Mais uma vez o mesmo princípio. O problema não é o jejum. O problema é a intenção da pessoa. Que ela faz não é para Deus. Ela faz não é para a vida interior dela crescer. Ela faz é para mostrar, é para alimentar o ego, é para a vaidade. Conclusão, você percebe que até as coisas boas, como a esmola, a oração, o jejum, podem ser usadas para o mal. O problema não está na coisa em si. A oração é uma coisa boa, a esmola é uma coisa boa, o jejum é uma coisa boa. Mas o uso que eu faço da esmola, da oração, do jejum, podem ser perniciosas, nocivas, maléficas. Se eu faço para alimentar o meu ego, se eu faço para a minha hipocrisia, para a minha falsidade, e não para Deus, e não para a minha consciência de crescer na experiência da fé. Portanto, meu irmão, minha irmã, aprenda a lição que Jesus nos dá hoje: autenticidade, verdade, sinceridade. Que não haja lugar em seu coração para a vaidade excessiva, para a soberba. Que não haja lugar em seu interior para a hipocrisia, para ficar usando máscaras. Não máscaras de tecido para proteger contra o coronavírus, essas são necessárias. Mas o pior são as máscaras que a gente usa para esconder a alma, esconder o coração, esconder as coisas erradas que nós fazemos, porque não queremos que os outros nos conheçam de verdade. Então temos que viver mascarados, ou seja, viver escondendo a nossa verdadeira identidade. Seja uma pessoa verdadeira, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Seja transparente, seja claro. Que lição bonita e difícil, porque, como eu disse, a cultura que nós vivemos hoje é a cultura da aparência. Eu tenho que parecer. A calça que eu uso, a bolsa, o carro, é aparência. Eu julgo os outros pelas aparências que essa pessoa apresenta. Não, não, não. Aparência não diz do caráter, aparência não diz dos valores, aparência não diz da ética. Aparência só diz da aparência.
Portanto, não se preocupe tanto com as aparências. Preocupe-se, sobretudo, com o seu interior. E viva a oração, a caridade, o jejum, como caminhos de experiência de Deus, de acolhida do irmão e de sintonia com o mundo criado. Viva a verdade e você será feliz. O coração de Jesus, cuja festa nós estamos preparando, é um coração manso, humilde, um coração de verdade. Que olhando para esse coração cuja imagem está bem aqui atrás de mim, no altar lateral aqui da igreja, possamos ter uma porção dobrada do Espírito Santo e sermos conduzidos à verdade, à sinceridade, à autenticidade do coração. E lembre-se, máscara só contra o coronavírus. Para as relações humanas, cara limpa, coração aberto e vida com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.